Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre teste de hipótese. Na verdade, a parte teórica não será o foco, né, aqui principal dessa aula. Inclusive, a parte teórica está muito bem explicada aqui no material da professora Vera. Nessa aula eu vou dar uma breve passada aqui em alguns pontos da teoria. E aí eu vou dar alguns exercícios. Então, o próprio nome teste de hipótese, o que ele sugere? Né? Sugere que nós temos alguma hipótese, que é um pressuposto, alguma ideia, que aí nós vamos fazer um teste desse pressuposto. Né? Então, o problema do teste estatístico de hipóteses pode ser resumido da seguinte maneira. Determinada observação ou resultado é ou não compatível com alguma hipótese feita? Então, basicamente, é em torno disso, dessa ideia que gira o tema de teste de hipótese, que é verificar se determinado resultado, determinada observação é ou não compatível com alguma hipótese. E quando fala em compatível, o que está querendo dizer? Se é suficientemente próximo. Essa palavra compatível ela aqui significa suficientemente próxima do valor pressuposto, de modo que não rejeitamos a hipótese feita, ou seja, o valor ele não necessariamente vai ser igual. Né? Na verdade, isso seria bem improvável que um resultado seja exatamente igual ao outro. Mas como ele se aproxima, então a gente não consegue rejeitar a hipótese. Então a gente aceita. Falando em hipótese, a gente tem duas hipóteses. Né? Tem a hipótese nula, comumente chamada de H0, e tem a hipótese alternativa, chamada de H1. Mas existem autores também que podem usar de outra notação, né? Não necessariamente H0 ou H1. Aqui no nosso estudo vai ficar assim mesmo, H0 e H1. A hipótese nula, ou H0, é a hipótese cuja possibilidade é provada. Então, a gente vai provar, né, a possibilidade dessa hipótese ser aceita. Né? Vamos ver se a gente pode admitir essa hipótese. E a alternativa é o contraponto da nula. Né? É o que se espera provar. Um pouco antes de eu gravar a aula, eu até li isso e achei assim, um pouco estranho. Será que realmente a hipótese alternativa é aquilo que nós queremos provar? Até vendo em outro livro, eu vi essa citação, né, que eu trago aqui, que diz assim: frequentemente introduzimos uma hipótese nula como a proposição que de fato queremos rejeitar. Né? Essa citação bate com essa outra citação também, né? Esse outro autor. Os dois falam disso. Apesar dessas citações, assim, nem sempre a hipótese nula é aquilo que nós vamos querer rejeitar. Né? Não é uma regra. Mas pelo que eu vi aqui, acaba sendo de praxe. Né? Fazer o teste para tentar rejeitar a hipótese nula. Eu sei que está um pouco teórico, né, assim, mas vamos tentar entender assim, na prática o que é que significa esse assunto, como é que a gente pode tentar aplicá-lo. Vamos pensar aqui em uma média amostral e uma média populacional. Como é que a gente pode decidir que essa média amostral é suficientemente próxima da média populacional? Podemos adotar duas abordagens. Existe essa abordagem aqui, intervalo de confiança, e também o teste de significância. O mais comum, quando a gente fala de teste de hipótese, é a gente utilizar o p-valor, né, e fazer a comparação dele com o alfa, como a professora Vera mostra aqui no material dela. Mas eu creio também que trazer essas outras duas abordagens é uma contribuição, né, para o assunto aqui, para o tema de teste de hipótese. Então, no primeiro exemplo,
eu vou trazer apenas essas duas abordagens e no segundo exemplo eu vou envolver as três formas, né? Esse primeiro exemplo, eu peguei os dados do livro, esse autor, esse primeiro, e ele também traz exatamente essas duas formas de fazer, né? Ele resolve essas duas maneiras, usando o intervalo de confiança e teste de significância. Vamos fazer aqui, a gente vai acabar lembrando da aula passada de intervalo de confiança, né? Intervalo de confiança para média. Imaginamos então aqui, vamos imaginar uma média, né? Uma população com média μ, desvio 2,5. Temos uma amostra de 100 elementos que está dando uma média 67. Então, a hipótese nula é que a média populacional seja igual a 69. E a hipótese alternativa é que ela seja diferente de 69. A ideia aqui é o seguinte: será que esse x igual a 67, esse x amostral, é compatível com esse x, com essa média populacional? Ou como o autor coloca, ele fala exatamente assim, será que a gente consegue extrair, né? Será que a gente consegue extrair dessa população com média 69 essa amostra de 100 elementos que está dando uma média de 67? Então a gente vai ver se há essa compatibilidade. É exatamente isso que fala aqui, né? Determinada observação ou resultado é ou não compatível com alguma hipótese feita. É sobre isso que o teste de hipótese sempre vai girar. É sobre essa ideia. Então, esses dados, né, eu peguei do livro que eu falei, o autor, o 1, nas referências ele está, é o Gujarati Porter. Aqui. Vamos observar como é que é feita a resolução. Então, o n é maior que 30, né? No nosso caso aqui o n é igual a 100. A nossa variância ela é conhecida, então aqui satisfaz as duas situações. Então a gente vai usar para o erro, a gente vai usar o z e não o t, né? Se fosse o outro caso, a gente usaria o t. O t é usado, e tem que lembrar da aula passada, se o n for menor que 30, né? Ou variância desconhecida. O n menor ou igual a 30, algo assim. Então, só basta ver, dar uma olhadinha na aula passada, eu acho que tá aqui, teste, hipótese, estimação intervalar. Isso seria esse caso, né? A gente usaria o T de student. Não é o caso aqui, a gente vai usar mesmo o Z. Faz o erro padrão, aqui a gente tem o desvio populacional e a raiz de N vai dar 0,25, o erro padrão de P. Esse erro padrão a gente traz para cá, e o 1,96, né, daquela tabela do Z, né, da distribuição normal padrão, curva normal padrão. Então, para 95% de nível de confiança, a gente encontra um Z de 1,96, naquela tabela que a gente já comentou nos exercícios anteriores. Multiplicação vai dar um 0,49 de erro amostral. O intervalo a gente coloca, então, a média, né, 67, essa média é a média amostral, menos o 0,49 e média mais 0,49, a gente vai ter um mínimo e um máximo. Então vejam só que a nossa média hipotética, okay, essa média da hipótese, ela é maior que 67,49, que é o nosso máximo. Ou seja, a gente tem um mínimo e a gente tem um máximo. Nosso mínimo aqui é de 66,51 e a gente tem um máximo de 67,49. E o valor da hipótese, ele está além, ele está acima, né? O que acontece?
esse valor aqui, mínimo, e o máximo, eles são os valores que definem as regiões. Que aqui os autores chamam de região crítica, né? Essas regiões aqui, nas caudas. E aqui eles chamam de região de aceitação. Deixa eu só dar uma olhada no livro, confirmar o termo. Esse livro é o Gujarati Porter, pegando a referência aqui. Exatamente, nas caudas é região crítica e no centro é região de aceitação. Ou seja, se eu tenho o meu valor de 69 na região crítica, né, que está aqui, então eu tenho que rejeitar H0. Eu não precisaria rejeitar H0 se ele estivesse aqui, na região de aceitação. Então, eu aceitaria o H0. Não é o caso aqui. Então, pela primeira abordagem, a gente rejeitou H0. Então, vamos usar agora o teste de significância, né? É o termo que ele usa. Abordagem de teste de significância. Então, a gente vai calcular o Z. Aquele Z para comparar com o Z normal padrão. Que a gente tem a média amostral. A gente tem a média populacional. Lembrando que essa média é a média hipotética, né? E esse aqui é o desvio populacional e a raiz de n que dá 10. Raiz de 100, né? Então a gente tem menos 8. Menos 8 ele é menor que menos 1,96, né? Lembrando, a gente tem aqui menos 1,96 e aqui a gente tem mais 1,96, né? Essa região é a região de aceitação e essas duas regiões de cauda são as regiões críticas. Então, como aqui deu menos 8, ele está na região crítica. Então, eu vou rejeitar o H0. Então, a gente vê que por essas duas abordagens, a gente rejeitou o H0. Então, essa abordagem, né, teste de significância, o autor chama de teste, vou escrever que fica melhor aqui, teste Z, né, em referência ao Z da curva normal padronizada, né? Esse teste Z aqui, só para constar, acabei de dar uma olhada aqui no livro. E agora vamos fazer aqui o exemplo 2. Né? O exemplo 2, esse aqui esses dados já foram eu mesmo, né, que criei, coloquei esses dados aqui. O primeiro foi dos autores, mas esse aqui eu fiz. Eu tenho essa média, né? Eu sei quanto é que ela deu, mas vamos aqui supor que não tenho. População com média Mi e o desvio de 5,82. E peguei uma amostra com 80 elementos e eles deram uma média igual a 9,95, a média amostral. Então vamos fazer de hipótese 0 a seguinte ideia, que a média populacional é igual a 10,40. E vamos dizer, como hipótese alternativa, que é diferente de 10,40. Eu tenho aqui, né, a população, essa aqui, eu tenho aqui a média e o desvio dela. Eu sei que o desvio é 5,82 e a média é 10,51. O que eu estou fazendo é o seguinte, estou criando a hipótese de que essa média é igual a 10,40. Então a gente vai ver se é compatível isso aqui, né, 80 elementos, dá uma média de 9,95, com essa amostra, com essa população dando uma média com 10,40. Vamos ver se é compatível isso.
Primeiro, vou fazer o intervalo de confiança. Né? No caso aqui, a gente tem 200 elementos, é a população, né? Mas a amostra foi 80. Só para constar aqui, ó, foram 200 elementos. Aqui do lado, 200, minha população. Eu peguei uma amostra de 80, então o que importa aqui mesmo é a amostra. Está maior que 30, a gente conhece a variância da população, né? Deu 5,82. A variância da população, só para constar aqui, foi essa fórmula, devs.pad.p. Só para constar, devs.pad.p. Calcula o desvio padrão com base na população inteira. Então foi essa fórmula que eu usei para descobrir o desvio. Então, a gente tem aqui o desvio, raiz de n, a gente descobre 0,65. 0,65 a gente já usa aqui na fórmula do erro amostral, vai ser o z, 1,96, porque é 95% de nível de confiança, e nos dá um erro amostral de 1,274. A gente vai fazer agora o intervalo, né? Menos 1,274, mais 1,274. Lembrando que aqui a gente coloca a média, né? A média da amostra. A média da amostra. Então a gente tem um mínimo de 8,67 e o máximo de 11. Então o nosso μ, né, da hipótese 0, 10,40, ele está entre as duas. Ele está entre o máximo e o mínimo. Então, ele está em qual zona? Ele está nessa zona aqui, ó, que é a zona ou região de aceitação. Então, como ele está nessa região, eu não posso rejeitar o H0. Então, eu aceito o H0. Pela primeira abordagem, a gente não pode rejeitar o H0. Vamos ver na segunda abordagem aqui, que é o teste de significância, né? Teste Z, que eles denominam aqui no livro. A gente calcula o Z, né? Aqui a média amostral, menos a média hipotética, né? Que é da hipótese 1, da hipótese 0, desculpa. Desvio populacional, raiz de n, né? N da amostra, que aí vai dar menos 0,69. Então, lembrando, a gente está usando Z, curva normal padrão. Então, aqui, para 95%, é menos 1,96. E aqui, mais 1,96. Então, 0,69 está onde? Está entre, né? Está nessa região aqui, que é a região de aceitação. Então, novamente, não posso rejeitar H0, devo aceitar. E a outra abordagem que eu vou usar aqui é o p-valor. No caso aqui, eu vou usar esse teste aqui. Não vou aqui comentar a respeito do teste. Isso vai ficar mais para aulas futuras, né? Mas aqui eu quero só mostrar que ele também vai bater com as duas abordagens anteriores. A conclusão vai ser a mesma, né? Isso aqui eu peguei do software, né? Aqui. Aqui teste são parâmetros que eu vim para cá. Coloquei aqui a média hipotética, bilateral default, ok, ele vai me retornar isso aqui. No caso, a gente vê que é maior que o alfa, né? A gente for comparar com o alfa de 5%, ele é maior. E aqui na aula da professora Vera, a gente vê, ó, quando é maior, eu aceito o H0, não posso rejeitar o H0. Então, exatamente o que as outras abordagens também forneceram, né? As três abordagens deram a mesma conclusão, de aceitar o H0, né? Não podemos rejeitar o H0. Então é isso, as referências aqui.